Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em mais uma palestra da Build Vita com a Startse. E para a gente dar continuidade a essa semana de produto, nós vamos falar sobre o tema que é a neuroarquitetura na concepção de projetos. E é um assunto muito interessante, eu sou até suspeita para falar, porque, primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Karina Moraes, eu sou estagiária da Build na área de produto e áreas comuns, e eu me apaixonei pelo tema há 2 anos, que foi quando eu ouvi pela primeira vez. E desde então eu sempre pesquiso e acompanho e pretendo levar para minha vida profissional. E agora eu gostaria de passar a bola para o Lori Crisel. O Lori, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente hoje. Queria que você se apresentasse primeiro para quem está nos assistindo. Perfeito, muito obrigado, Karina. Obrigado pelo convite seu, convite aí de toda a equipe da Build, muito obrigado. Meu nome é Lori Crisel, sou arquiteto, há 20 anos já no mercado de atuação enquanto arquitetura, design, iluminação e também com um pé bem fincado na academia, na área de ensino, e já aí há uns 17, 18 anos pesquisando a respeito do que até então se chamava de arquitetura sensorial, arquitetura cognitiva, arquitetura comportamental, e nos últimos anos, com os adventos aí do avanço dos estudos em relação à neurociência, ela abarca grandes áreas, chega na arquitetura e nasce para nós aí a neuroarquitetura. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O pessoal da Build, com muito carinho, construiu aí um roteiro para a gente levar uma grande gama de conhecimentos, e a Karina vai nos conduzir nessa jornada aí. Eu só vou, na verdade, ficar ali dando apoio, né? As meninas aí foram muito criteriosas aí para esse movimento, e parabenizar também pelos outros conteúdos que têm chego, tenho certeza que tem sido de grande valia a todos. Muito bom, Lori. Então, vamos já começar logo, né? São 40 minutos e a gente poderia ficar falando por horas, mas primeiramente vamos falar o que é a neuroarquitetura? Bom, Karina, a neuroarquitetura ou neuro, qualquer área que a gente acople, a gente está falando de neurociência aplicada àquela área. No caso, neurociência aplicada à arquitetura. A neurociência é uma ciência de base e, portanto, ela serve como escopo e como embasamento para diversas áreas. Hoje a gente tem indo para a linha da saúde, né? A gente tem a neuropsicologia, chegando a partes mais mercadológicas, a gente tem neuromarketing, neurobusiness, e no campo projetual a gente vem com neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação. O que é essa neurociência, essa ciência de base? É quando nós conseguimos compreender os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Quais áreas são mais acionadas em determinados momentos, que tipo de resposta isso nos traz, seja no campo físico, que a gente pode chamar de campo motor, seja no campo emocional, seja no campo comportamental. Então, começa a chegar muito ao universo de todas essas áreas, incluindo nós aqui na área de projeto, a questão de compreendermos a regiões cerebrais, o que os neurotransmissores nos trazem como respostas, principalmente de comportamento, frente a algumas sensações. Então, a gente começa a entender cientificamente o que antes a gente ficava no campo do empirismo, né? A gente ia meio que por tentativa e erro. Então, a gente percebia que nós, profissionais, e também o público enquanto usuário, gostávamos de determinadas coisas, né? Determinado tipo de projeto, ou determinada linguagem projetual nos parecia muito convidativa, muito empática, mas a gente não sabia muito bem por quê. Ao mesmo passo que outros projetos, outros ambientes não nos pareciam tão convidativos, tão agradáveis ao convívio, e a gente também ia no empírico, não gosto, ok, mas por quê? Então agora a gente tem respostas no campo científico que conseguem nos traduzir isso, o que determinados elementos fazem ou nos impulsionam a fazer, e que nos dão essas respostas, principalmente de comportamento. Aqui na arquitetura a gente lida muito com a questão comportamental e sensorial, né? Então a neuroarquitetura ela vem trazendo essas respostas para que a gente saia do empirismo e a gente tenha aí um mecanismo, uma ferramenta de trabalho mais assertiva, mais direcionada à dinâmica de projeto. É isso mesmo, acho que o estudo é a parte mais importante, né, da nossa parte da arquitetura. E eu estava até vendo algumas pesquisas que falavam sobre isso, como que às vezes o lugar que você está interfere no seu estado de espírito.
E aí a gente parte para a nossa segunda pergunta. Você acredita que a casa, ele é o reflexo do morador? Ou seja, onde eu moro vai ditar quem que eu sou? O meu comportamento depende de onde eu estou? Aqui a gente tem, na verdade, uma via de mão dupla, né? O espaço, ele pode sim vir a me condicionar em termos comportamentais através da sensorialidade que eu tenho naquele espaço, e o oposto pode ocorrer também, ou seja, eu posso trazer o meu reconhecimento para, para uma determinada espacialidade e alterar o modo como eu visualizo isso. Mas, de um modo geral, quando a gente pensa em neurociência aplicada em arquitetura, a gente está pensando em três grandes campos, que a gente chama de campo sensorial, campo cognitivo e campo comportamental. O campo sensorial tem a ver com as nossas sensações. O que eu estou captando sensorialmente? E aí a gente pode partir para uma linha simples de raciocínio de modo inicial. A gente está falando dos 5 sentidos mais objetivos, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição, então, e a visão, obviamente, e aí a gente tem esses mecanismos como participante dos campos sensoriais. Mas hoje a neurociência nos mostra que nós temos outros sentidos envolvidos também, a chamada somestesia, a nocicepção, a propriocepção, tem um grande outro abarcado de inúmeros outros condicionantes de sensorialidade que me dizem ou me trazem informações. O campo cognitivo é aquilo que me traduz como quem eu sou. São as minhas experiências de vida, que eu já passei ao longo da minha jornada, e essas minhas experiências, esses ensinamentos que eu tive, eles me conformam como humano e eles fazem com que eu tenha traduções e percepções sobre aquilo que acontece comigo. O mundo que eu vivi é diferente do mundo que a Karina viveu e, portanto, para determinadas situações, para mim, eu tenho algumas respostas e essas mesmas situações, a Karina, podem trazer outras respostas. Isso é o que a gente chama de campo cognitivo. Lá na neuroarquitetura, a gente vai chamar isso de qualia, né? É uma característica mais à frente. E temos um outro campo, que é o campo comportamental, ou seja, as respostas que eu dou comportamentalmente às traduções que eu fiz. Não existe uma regra, não existe uma lei, mas em arquitetura, em design, iluminação, normalmente a gente acaba trabalhando assim. Os inputs que eu tenho no campo sensorial são traduzidos pelo campo comportamental e me dão como resposta, perdão, são traduzidos pelo campo cognitivo e me dão como resposta algo que eu vou fazer no campo comportamental. Quanto maior o nível de inputs que eu faço no campo sensorial, quanto mais sensorialidades eu recebo, maior é a minha tradução no campo cognitivo e, portanto, maior é a minha resposta no campo comportamental. Quanto mais inputs eu receber de forma sensorial, maiores são os meus movimentos do campo comportamental. Seguindo essa linha de raciocínio, isso que você perguntou da casa, do espaço, com toda certeza pode me conformar, né? Me conformar no sentido de conformar um determinado comportamento e automaticamente uma determinada leitura minha para esse espaço. Então, se eu tiver um ambiente que ele é enclausurado, que ele não tem contato com o mundo externo, que luminicamente ele é defasado, que organicamente ele é rígido, isso me dá uma resposta de compreensão desse espaço e que me leva a um determinado comportamento. O comportamento não necessariamente precisa ser físico, ele pode ser também um comportamento psicológico. E esse ambiente pode me adoecer, esse ambiente pode fazer com que eu não me sinta bem aqui, fazer com que eu queira sair daqui. E se esse espaço for um espaço de convívio mais prolongado, por exemplo, um ambiente de trabalho ou até mesmo a minha residência, onde eu moro, eu posso começar a adquirir determinadas reações comportamentais em função disso, mesmo não estando vivendo. Por exemplo, se esse espaço não tão salutar for o meu ambiente de trabalho, talvez quando eu esteja me preparando para ir para o trabalho, eu já começo a ficar defasado, só de saber que eu vou para aquele lugar, que aquilo me faz mal, e aí eu passo o dia inteiro assim, vontade de ir embora, não vejo a hora de acabar isso aqui. Então, não é à toa que hoje os ambientes corporativos prezam muito a questão de você ter a valoração do espaço de trabalho para que ele seja incorporado como a identidade de quem ali está, porque aí você tem uma organicidade movimentando esse espaço, né? Ele conversa comigo, eu posso me entregar a ele, ele me é afável a estar aqui, e aí obviamente que várias condicionantes, né, vão contribuir com isso. Nunca se falou tanto em design biofílico como se fala hoje, né?
que é o design biofílico? É trazer vida para dentro do espaço. E essa vida não são apenas os elementos que eu trago, ventilação natural, iluminação natural, contato com o meio externo, a própria vegetação em si, mas também considerar vida dentro desse espaço, né? Então aí a gente vem com um grande abarcado que mobiliza exatamente o que você chegou. A casa ou qualquer outro espaço pode sim me resultar em uma condicionante comportamental, seja ela positiva, seja ela negativa. Isso a gente começa a chamar de valência em neuroarquitetura. Nós damos valências a esses espaços e essas valências moldam o que a gente acaba chamando de memórias, e essas memórias, elas, através da valência, elas serão memórias afetivas, né? Então, quando eu lembro de um determinado lugar, me traz uma valência devido a essa afetividade. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, quando eu lembro de algum espaço, automaticamente, se eu gosto muito dele, até meu semblante muda. Nossa, realmente foi muito legal quando eu estive lá. Ou, se não foi tão bom assim, já estive lá, né? Então, aí a gente começa a trabalhar com a questão da valência, e a valência está atrelada às memórias afetivas. E o ambiente é um grande conformador disso. Muito bom, a gente vê que tem todo um estudo por trás e foi assim, que nem eu falei no início da palestra, eu conheci há 2 anos e a gente vê que a gente tem que entender isso, né? Porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, a gente está numa casa, a gente está construindo uma casa para o nosso cliente e o cliente vai passar ali, sei lá quantos anos. E a gente pode impactar de uma forma positiva ou negativa. Se a gente sabe da importância do assunto e como ele impacta na vida das pessoas, por que, Lori, que o assunto ainda é meio parece que desconhecido aqui no Brasil? Que tão poucos profissionais aplicam esse estudo nos seus projetos? Ou será que ele está sendo aplicado, mas existe a falta de conhecimento do tema em si? Como você disse no início, né? Já teve vários nomes, mas neuroarquitetura, se você perguntar, muitas pessoas ficam em dúvida. É porque, na verdade, o que a neuroarquitetura conseguiu fazer? Ela conseguiu, justamente através do avanço da neurociência, das respostas científicas da neurociência, concatenar vários conhecimentos que antes eram avulsos. Então, por exemplo, antes a gente trabalhava determinados projetos que validavam ou que buscavam a arquitetura comportamental, e esse pensava só no comportamento, mas não se entendia, ou naquele momento não se tinha embasamento suficiente para entender que o comportamento está atrelado a outras coisas. Outras vezes era mais a arquitetura sensorial, outras mais a cognitiva, enfim. Então, esses conhecimentos acabaram se concatenando todos e a neuroarquitetura veio e conseguiu abraçar e dar respostas a tudo. Então, ela se tornou um grande eixo aonde dali tudo parte e automaticamente tudo também chega. O que a gente percebe é que tudo isso sempre foram estudos isolados, sempre foi uma parcela de profissionais que se dedicaram a isso, e agora, como isso vem com muita força, muitas pessoas estão buscando esse conhecimento. E para que a gente possa ter esse conhecimento, a gente tem que mergulhar por vários oceanos. A gente tem que entender um pouco de psicologia, tem que entender um pouco de neurociência pura, que é o mecanismo de funcionamento do cérebro. Precisamos entender sobre percepção, precisamos entender sobre relacionamento entre pessoa, né, usuário e espaço. Então a gente começa a abarcar isso de uma forma maior e as coisas começam a fazer sentido. Então, quando a gente começa a tomar contato com o conhecimento desse tipo, a gente começa a entender que fazíamos coisas que nós, em projeto ou em uso de espaço, percebíamos, vivenciávamos, mas não sabíamos por quê, simplesmente aquilo acontecia, né? E aí esses estudos começam a mostrar o quanto o conhecimento me dá respostas. Se você me permitir um parênteses bem rápido, por exemplo, a gente estuda muito em neuroarquitetura uma área, obviamente que todo o movimento do cérebro humano, mas tem uma área de grande importância para a gente que é o hipocampo. Ali, além de várias coisas, acontecem a formação de memórias e o nosso GPS mental. Formação de memórias, ok, compreendemos. O que é esse GPS mental? O nosso cérebro está o tempo inteiro mapeando o espaço onde nós estamos inserindo, me dizendo como que eu vou me locomover, por onde eu entro, onde eu saio, quais são as minhas rotas e os meus trajetos aqui. Muito bem. Como o hipocampo tem memória, formação de memória e GPS mental juntos no mesmo lugar,
Às vezes acontecem coisas conosco no dia a dia, como, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, Karina, e aí eu lembro que eu quero mostrar algo para você. Eu tenho um objeto que eu quero te mostrar. E aí eu saio aqui da minha sala e vou, por exemplo, ali para a sala de reuniões, porque o objeto está lá. Então eu vou lá para pegar o objeto para mostrar para a Karina. Não é que vá acontecer, mas pode acontecer uma reação mais ou menos assim. Eu saio daqui, quando eu chego lá na outra sala para pegar o objeto, pode acontecer uma reação mais ou menos assim. Eu chego na outra sala e aí eu tenho uma reação do tipo: o que mesmo que eu vim pegar aqui? E aí eu volto para a sala que eu estava. E quando eu entro de novo aqui na sala, lembrei, eu ia pegar tal coisa para mostrar para a Karina. E aí eu volto e pego isso. Isso é algo bem cotidiano, mas a gente começa a entender esse processo através do estudo do hipocampo. Ou seja, se eu tenho a formação de memórias junto com o meu mapeamento do espaço, se essa inicialização de uma memória não foi profunda o suficiente, a hora que eu troco o meu mapeamento, eu saí dessa sala e eu fui para outra, pode acontecer dessa memória relativamente se perder em um lapso. E aí eu não sei mais o que eu fui fazer lá. Quando eu volto para o mapeamento que já estava pronto, essa memória se conecta de novo. Era tal objeto, porque eu tenho as duas coisas acontecendo no mesmo momento. Então, a neurociência, o conhecimento de neurociência aplicada em projeto, começa a me dar respostas de comportamento, me dar respostas de apropriação dos espaços, então eu começo a ter retorno nesse sentido. Esse é um estudo que a gente literalmente precisa parar e fazê-lo, né? Do contrário, a gente encontra muitas falácias sobre o assunto, mas são coisas um pouco superficializadas. A hora que a gente entende o processo, que a gente mergulhamos no processo, a gente começa a ter respostas e coisas começam a ficar lógicas para a gente, né? Principalmente quando a gente entra nas neurotécnicas, enfim, aí a coisa deslancha. Perfeito. Agora a gente vai para um outro assunto que é novo também, e você já mencionou, que entra dentro dessa parte da neuroarquitetura, né? A biofilia, você falou agora há pouco, né? Bio é vida. E aí a gente viu que hoje as pessoas começaram a trazer essa parte mais para dentro das suas casas, ou até mesmo em parques comerciais, você vai num café, você vê aquele jardim vertical. Num apartamento pequeno, às vezes não tem espaço, eles colocam aquelas suculentas, algo que lembra a natureza, né? E aí eu queria que você explicasse melhor para a gente sobre a biofilia e como que ela tem relação com a questão da neuroarquitetura. Bom, vamos lá então. Primeiro, quando a gente fala em design biofílico, a gente precisa entender que essa biofilia, ela não é necessariamente só a vegetação no espaço. Trabalhar com vegetação no espaço é um dos elementos, porque quando a gente fala de biofilia, porque a gente está falando design biofílico, principalmente, a gente está falando de trazer trazer vida para dentro daquele espaço. Um dos elementos pode ser a vegetação, porque é um elemento vivo, mas nós precisamos de outros para poder dizer que realmente aqui há uma biofilia. Então a gente precisa de iluminação natural, de ventilação natural, o contato, né? O biofilismo ele trabalha muito com a relação dos espaços híbridos, ou seja, eu estou dentro, podendo enxergar fora, para eu ter toda uma relação de mundo, todos os elementos que me lembram ou que me trazem essa vida para dentro do espaço. No entanto, eu, pessoa, elemento também vivo, devo ser considerado nessa equação. Então, a organicidade desse espaço precisa conversar comigo. A minha tipologia de layout, o modo como eu vou andar dentro desse espaço, a minha ergonomia, as formas que eu vou ter aqui dentro, o que elas me dizem, o que elas me representam de acordo com as atividades que eu vou fazer. Então, a gente acaba trazendo esses elementos. No mundo corporativo, principalmente, em alguns mundos comerciais também, nós temos alguns espaços que são envelopados, ou seja, são espaços que são completamente enclausurados, e aí eu não tenho a condicionante de conseguir me relacionar com algo vivo, fora daquele espaço. Então, nesses casos, a gente trabalha com a biofilia indireta, que são outras técnicas. Aí eu começo a usar materiais que me remetem a algo vivo. Então, a gente começa a usar texturas, cores, o tipo de iluminação artificial, e até mesmo o emprego, por exemplo, de imagens, né? Lonas tensionadas retroiluminadas, elementos que me remetem a uma determinada paisagem. E aí a gente pode pensar assim, Lori, mas nesses casos, eu sei que é fake, eu sei que é falso.
realmente eu vou conscientemente saber que é fake, saber que é falso. Mas, dependendo de como isso está tendo uma valia para mim, o meu cérebro ele sobrepõe a racionalidade e ele fica com a emocionalidade. Vou dar um exemplo claro de como isso acontece. Vamos imaginar, por exemplo, uma fotografia, né? Uma fotografia, nós sabemos que racionalmente é uma folha de papel com tinta em cima. Isso é uma fotografia. Mas se nessa fotografia tem a imagem de alguém que eu gosto muito, alguém que representa algo na minha jornada de vida, muito provavelmente eu não terei coragem de amassar aquele papel e colocar fora, porque ali está representada uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. Ao passo que, para uma outra pessoa totalmente estranha e que não conhece a pessoa que está fotografada, para ela, para essa pessoa, literalmente vai ser um pedaço de papel com tinta em cima. E amassar essa fotografia e colocar fora não tem significado nenhum. Então, o nosso cérebro, quando tem o envolvimento da valia, ele começa a valorar os elementos, mesmo quando eu sei que são fakes, porque aí eu começo a trabalhar com a emocionalidade. Então, conforme eu vou fazendo essas entregas dentro dos espaços, o ideal sempre é buscar a biofilia natural, a biofilia direta, aquela que a gente trabalha efetivamente com os elementos. Quando isso não é possível, a gente começa a trabalhar com outros mecanismos secundários, que são esses elementos que nos remetem a uma determinada organicidade. Mesmo que o meu cérebro saiba que não é verdadeiro, ainda assim ele julga aquilo com ar de, com aspecto de, com aparência de, e isso nos favorece. Muito bom. E agora a gente vai sobre um tema que acho que é de interesse de todos, né? Porque nós fomos surpreendidos pela pandemia e agora tem toda essa conversa, né? De como que vai ser, porque depois que veio a pandemia, a gente começou a olhar melhor para dentro da nossa casa e a gente falou, olha, tá faltando um espaço melhor para trabalhar, para estudar. Como que a gente trabalha nesses ambientes em que eu preciso, às vezes, ser criativo ou que eu preciso de concentração? Aí aqui a gente vai perceber algo que vai alternar completamente o modo como se pensava em projetar. Por quê? Porque o ato de morar foi modificado, né? Como que nós projetávamos espaços antes da pandemia, espaços residenciais? Nós projetávamos um espaço chamado de residência, ao qual, na verdade, ele era pensado de forma fragmentada, porque nós pensávamos assim: existe uma área íntima, como, por exemplo, dormitórios, enfim, e lá a gente tem um tipo de uso. Temos uma área social, sala de estar, sala de jantar, tem outro tipo de uso, e temos uma área servil, cozinha, dependências e etc. Bom, o que chega a pandemia, e aí ela nos mostra que não tem mais íntimo, não tem mais social, não tem mais servil, porque as pessoas ficaram obrigatoriamente em um confinamento compulsório, obrigadas a ficar dentro de casa, e todos os espaços precisaram ser utilizados de todas as formas. E muitas pessoas perceberam que a casa, o apartamento, o local onde elas moravam, de fato não mais as traduziam, porque as suas necessidades não eram mais atendidas, né? Estruturas familiares que têm criança em casa, por exemplo, começaram a perceber que o quanto a casa não é preparada para um convívio muito mais orgânico e muito mais assertivo em relação a tempo para essas crianças, né? Então, tudo isso muda e aí os espaços começam a ter uma outra conotação. Como que vai ser esse novo morar, esse novo habitar? As reais necessidades disso, né? Naquele modelo anterior, as pessoas usavam as suas próprias casas com espaços alternando entre o esporádico e o cotidiano. Então, por exemplo, sala de estar, sala de jantar, área de lazer, era muito mais utilizado final de semana com a família, mas principalmente com visitantes. E aí veio a pandemia, não tem mais os visitantes. Então você teve que utilizar obrigatoriamente com a família e teve que ressignificar aquilo tudo. Então, de repente, uma sala ela era ótima para receber pessoas, mas ela deixou de atender a necessidade de todo dia a família estar ali e ter que se condicionar àqueles movimentos. Então, a neuroarquitetura, assim como o neurodesign, assim como a biofilia vindo para os espaços, começa a trazer respostas para que se tenha
várias diagramações de interpretação, de usabilidade e principalmente de contexto relacional entre a pessoa e o espaço alterados, né? A gente precisa agora entender o que de fato vai ser esse novo morar. Quantas pessoas trabalhavam em um espaço corporativo, passaram a trabalhar em casa e continuarão em casa porque aquela empresa adotou e percebeu que o home office acabou funcionando, né? Tanto é que a gente precisou aqui nessa época de pandemia em distinguir muito bem o que era home office e o que era home working, porque o home office é quando você tem um espaço na sua casa preparado, organizado para você trabalhar. O home working é quando você teve que trabalhar em casa, independentemente de ter esse espaço ou não. Então, a mesa de jantar, ela virou a mesa de trabalho. Então, eu começo a ter um home working e não home office, porque o home office é quando eu posso habitar e trabalhar separadamente e com a mesma qualidade, seja de lazer da residência, seja dessa atividade de trabalho, de produção no home office. No home work, não. Está tudo junto e começou o homeschooling, então pai e mãe teve que adaptar a sua agenda para ficar assistindo aula, tendo aula com as crianças, para poder fazer todo esse movimento. Então, alguns espaços tiveram que serem alterados drasticamente, o home working, e em alguns outros espaços eles foram adaptados. Não, essa parte da casa vai ser para trabalhar e essa vai ser para conviver. Aí começa a ter, de fato, o home office. Quando os projetos começam a chegar já no formato novo, com certeza essas validações vão aparecer nitidamente, né? Até mesmo porque antes se tinha assim, no quarto do adolescente, no quarto do meu filho, vamos colocar uma bancada de estudos. Em pandemia não tem como manter uma criança 24 horas por dia dentro do quarto, né? A casa vai ter que se mobilizar para isso. Então, realmente, vamos ter que ter um espaço de estudo que não apenas aquela bancada que ficava no dormitório. Então, essas modificações todas vêm e as pessoas começam a se enxergar com necessidades diferentes e entendendo positivamente, entendendo mais as suas reais necessidades. Muito bom. A gente falou aqui numa escala pequena, né? E agora a gente vai falar numa escala macro. Se a gente está fazendo um projeto corporativo, educacional, onde a gente tem vários usuários, tem características diferentes, né? Como que a gente consegue atender e pensar em todas as camadas emocionais que aquele ambiente irá proporcionar? Aí, Karina, a gente sempre vai entender que todos nós somos únicos. Mas, apesar de únicos, nós somos similares em alguns quesitos. Então, em neuroarquitetura, e principalmente nessa questão que você falou de corporativo e de comercial, a gente trabalha com recortes de público que seguem algumas determinadas camadas de raciocínio. A gente começa a falar de arquétipos. Arquétipos são leituras, né? São os modos como as pessoas leem o mundo, como que elas se enxergam diante do mundo. Então, aí a gente tem, normalmente trabalha-se muito pela linha do Carl Gustav Jung, e a gente tem aí 12 arquétipos, né, que montam essa estrutura. Em cima desse arquétipo, a gente começa a entender qual é o modo relacional que a pessoa tem, pessoas que trabalham ou que preferem uma maior carga de informação no espaço, outras menor carga de informação no espaço, e a gente acaba chamando isso de clássico e barroco, em termos de leitura. E, por fim, dentro dessa mobilidade, a gente chega no que a gente vai chamar de persona. Então, a persona é justamente quando você faz essa filtragem, você entende para quem você trabalha. Você não tem 100% de assertividade, mas você tem um mecanismo, uma ferramenta que auxilia muito a fazer esse recorte. O meio comercial faz isso muito bem, né? Então, vamos imaginar que você, Karina, e eu, Lori, estamos dentro desse recorte de um público-alvo de uma determinada marca, de uma determinada loja. O projeto vai ser, por mais que eu seja diferente de você, mas nós estamos dentro do mesmo público-alvo, tanto por arquétipo, quanto na montagem de leitura e viramos uma persona, quando nós entramos nessa loja, eu e você, Karina com a sua estrutura de vida, Lori com a sua estrutura de vida, nós vamos encontrar muitos pontos em comum desse projeto que nos agradam. Mas para a gente tentar dar um exemplo aqui para quem nos ouve, vamos imaginar, por exemplo, uma loja de roupas. E vamos imaginar, para não ficar tão distinto homem e mulher,
Vamos imaginar duas pessoas de mesmo sexo, né? Duas meninas, você, Karine, e mais uma menina. Vocês estão no mesmo público-alvo e entram dentro de uma loja. Vocês acham a loja fantástica, vocês gostam da apresentação da loja, vocês gostam das roupas daquela loja, vocês gostam da sonoridade, vocês gostam da odorização, porque tem os inputs sensoriais ali, mas apesar de vocês gostarem de tudo, não significa que vocês duas vão escolher as mesmas peças. Então a gente faz um recorte e dentro desse recorte a gente coloca o máximo de estrutura projetual e conceptiva para atender aquela persona, e aí nós diversificamos essa amostragem nos produtos, porque é justamente no produto que a unicidade de cada um vai acabar aparecendo. E aí você vai escolher peças que conversam intimamente com você, a outra menina de igual forma, mas o todo da loja agrada as duas e faz as duas terem uma movimentação positiva em relação a isso. Quando a gente vai para esse macro, a gente não consegue pessoalizar como a gente faz em um projeto residencial, por exemplo, que eu consigo investigar aquele morador, né? Ou aquele grupo de moradores. No comercial, no corporativo, a gente tem que trabalhar em cima da montagem de uma persona. Muito bom. E agora, Lori, para a gente finalizar, eu vou trazer uma pergunta voltada mesmo para o nosso ramo corporativo. A gente vê muito nessa parte aqui até mesmo de produto e áreas comuns, a gente faz vários estudos de tipologias, a gente tenta ao máximo conseguir abranger o maior número de clientes, para que eles fiquem satisfeitos, que eles vejam um diferencial naquele produto, né? Só que acaba, às vezes, tendo aquela pergunta, né? Como que eu consigo usar a neuroarquitetura a favor nesses empreendimentos, né? Porque às vezes pode parecer que tem um padrão um pouco engessado, a gente não sabe quem que vai morar ali. Então, como que a gente consegue fazer de uma forma que a gente consiga trazer um diferencial para os nossos empreendimentos? Eu acho que o grande foco é entendermos, através de alguns determinados padrões, sejam de empreendimentos anteriores ou até mesmo do próprio nicho de mercado que se deseja atender, alguns padrões que possam nos trazer respostas para a organização de uma persona. Uma das coisas que normalmente é feito neste mundo corporativo é quando a gente faz, por exemplo, a montagem de apartamentos decorados, né? O que faz um apartamento decorado trazer sucesso ao empreendimento? São dois pontos. Primeiro é entendermos qual público nós vamos atingir e aí como dialogar com esse público especificamente, né? Então, se eu tenho um público que é um público que eu julgo que seja mais uma composição familiar, eu vou ter uma organização espacial e compositiva desse espaço, diferentemente se o meu público for um público muito jovem, um público de recém-formados, casais recém-casados. Então, eu preciso entender mais ou menos qual é o público que eu pretendo atingir. E aí vem as questões de organização desse espaço. O segundo ponto, e indo de novo para a linha corporativa, pegando a parte de empreendimento imobiliário, um dos outros quesitos muito fortes que se trabalha em relação ao apartamento decorado é que a organização desse espaço seja extraída a questão da identidade. Por quê? Porque quando a gente visita apartamentos decorados que tiveram esse tipo de cuidado, e aí, obviamente, que nós estamos dentro daquele público planejado, é muito comum que o Lori, ao entrar nesse espaço, diga assim: nossa, que apartamento legal, tranquilamente eu moraria aqui. Aí chega a Karina, entra nesse espaço e faz assim: nossa, lindo esse apartamento, super bonitinho, a minha cara, tranquilamente eu moraria aqui. E várias pessoas chegam nesse espaço e dizem a mesma coisa. Ora, como que pessoas tão distintas no dia a dia, com experiências tão diferenciadas, diante de um único espaço têm a mesma reação? Tranquilamente eu moraria aqui. Porque esse projeto teve o cuidado de tirar a identidade. E se eu tiro a identidade, ele é da Karina, ele é do Lori, ele é de qualquer pessoa. No entanto, se eu começar a morar em um apartamento decorado, em menos de uma semana vai aparecer um porta-retrato, vai aparecer uma almofada, vai aparecer um chale sobre uma poltrona, porque eu começo a trazer os meus inputs para esse espaço.
Mas naquele primeiro julgamento que eu fiz, como não tinha identidade, então eu consigo me apropriar a ele, né? Mas para eu julgar que eu posso me apropriar dele, eu preciso também fazer com que eu me identifique com ele. E aí vem o passo anterior, que é identificar para qual público a gente trabalha. E aí a gente tendo esse recorte, por mais macro que o recorte seja, ainda assim eu consigo mecanismos para dialogar com esse público. É o que se faz em empreendimentos imobiliários, por exemplo. Perdi o seu áudio, Karina. Ah, Agora deu. muito bom. Eu queria agradecer, primeiramente, né, como eu te falei, é uma grande oportunidade para a gente mostrar para as pessoas sobre esse assunto que é tão importante e que eu acho que o intuito é que as pessoas saiam aqui dessa live e procurem conhecer mais e se aprofundarem no assunto, sendo você um profissional de arquitetura ou você sendo apenas a pessoa que vai morar ali dentro, porque todo mundo aqui quer um lugar melhor para morar. Então, são pequenas coisas que a gente vai colocando no nosso projeto ou na nossa casa que vai fazer toda a diferença. E eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer a Build Vita, a Startse, por ter proporcionado esse espaço aqui para a gente conversar melhor. E seria isso. Você queria falar mais alguma coisa? Apenas agradecer o convite, muitíssimo obrigado, honrado, fico à disposição para a gente bater diversos outros papos aí, é sempre muito bom, fico muito feliz. Se você me permitir, rapidinho, amanhã é o lançamento oficial do meu livro sobre neuroarquitetura, vai ser o primeiro livro de neuroarquitetura do Brasil, amanhã às 9 da manhã começa a campanha já lá via Instagram, enfim, e aí eu estou muito feliz de trazer justamente isso que vocês estão propondo, né? Uma abertura de conhecimentos aí para o mercado e as pessoas conhecerem esses mecanismos, porque eu posso usar como arquiteto, mas eu posso usar como usuário, né? Eu, na minha casa, consigo utilizar essas coisas, não é algo que é intocável, é inatingível, né? Então, isso é uma coisa muito legal. E, mais uma vez, ficar ao dispor de todas vocês aí. Sei que vocês são um super time coeso. Mais uma vez, parabenizá-los, a toda a estrutura, toda a equipe. Vocês estão fazendo uma curadoria assim muito minuciosa no que vocês estão trazendo para o público. Fico muito grato por isso, porque eu também, como público, também assistindo aqui os outros conteúdos, fico muito feliz com a qualidade que vocês estão trazendo em tudo. E, mais uma vez, ficar ao dispor aí de todos. Então tá bom, pessoal, muito obrigada por todo mundo que nos acompanhou até agora aqui nessa live. E a programação ela continua. Vocês podem acessar no nosso site e continuem acompanhando a Semana de Produto. Obrigada!